Boas, Antônio. E aí, meus amigos da Angola? Tá tudo bem? Tudo naquele esquema de quarentena? E Oh, vocês aí, como como é? é que vocês estão? Aqui também estamos em quarentena. Já começamos a quarentena há mais ou menos 2 semanas. Agora estenderam por mais 15 dias. Como é que tá aí? Aqui tá como o Brasil, né, meu caro? Tá aquela zona, aquela bagunça brasileira. Então, Yeah. alguns estados estão fazendo uma quarentena um pouco mais severa, outros lugares estão com uma quarentena menos severa, umas pessoas estão levando a quarentena um pouco mais a sério, outras não estão levando a quarentena tão a sério. Então tá uma Isso bagunça. tá tipo um Brasil a várias velocidades. Está um Brasil a várias velocidades. Você, pelo visto, conhece bem a nossa natureza aqui. Nós crescemos com o Brasil, Angola e Brasil é assim, tipo, nós crescemos a ver Globo, a ver TV Colosso, a ver tudo isso que vocês viam, tudo que vocês viam, nós víamos. Eu sei, eu conheço Angola, já estive em Angola 2 vezes. Ah, sério? A fazer o quê? Sério. Numa época, eu trabalhei na Globo entre 2005 e 2011. Eu trabalhei na Sim. Globo e eu trabalhei durante muito tempo no Caldeirão do Hulk. E Aham, em aham. duas vezes que o Caldeirão do Hulk foi até Angola, eu fui junto. E eu fui para Luanda, conheci vários lugares. Eu não lembro agora exatamente os nomes, mas Yeah. eu fui para umas praias muito legais em Angola. Eu fui para uns restaurantes muito legais. Eu fui para conheci lugares Provavelmente incríveis. foste para o Mussul, provavelmente foste para o Café Del Mar, na ilha. Não, eu conheci lugares incríveis e conheci lugares completamente que não são lugares para turistas de Angola. Eu conheci lugares, assim, conheci um cinema que não tinha, que era aberto nas laterais, assim, achei muito legal. Provavelmente estiveste no Cine Atlântico ou coisa do gênero. Olha, É, mas faz muito tempo. antes de tudo, desculpa te cortar, queremos dar as boas-vindas aqui ao Anormais. Nós somos uma plataforma de debate, de conversa, onde falamos sobre vários assuntos. Queria te agradecer por ter aceito estar aqui. O Christian foi super simpático. Estava a falar, ele é que Sim. estava à tua procura, porque estava um bocadinho difícil. E Não, é então, porque eu achei que pelo fuso horário ia ser às 19 horas daqui. Então eu me confundi com o horário, por isso que eu me atrasei. Eu peço desculpas. Mas o prazer é meu, imagina. É, sensacional sem estar falando com problema. vocês. E é um privilégio, é uma honra saber que o Porta dos Fundos, que também é uma plataforma independente, digital, que é exclusiva da internet, conseguiu a mesma proeza que a Globo, né, que é um conglomerado de comunicação, o maior do hemisfério sul do planeta, conseguiu Meu. atravessar o Atlântico e chegar até o continente africano. Para a gente fica muito lisonjeado, é envaidecedor para nós todos aqui. Diz-me uma coisa, Antônio. Assim, o Porta dos Fundos saiu da cabeça de quem? Eu acho que Porta dos Fundos ele fez sucesso porque ele saiu da cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Não só de nós, os criadores, mas porque as pessoas que assistiram o Porta dos Fundos, elas queriam assistir aquilo e não tinham por onde assistir. O Porta dos Fundos, na verdade, é um coletivo criativo Hum. que saiu da cabeça de amigos. Nós somos um grupo de amigos, eu e o Ian, que é o primeiro diretor do Porta, E nós a tínhamos, SBF? e a SBF, nós conversávamos muito em 2000, até antes do Porta, na verdade, quando eu tinha um blog chamado Kibiloco, o Ian tinha um canal de YouTube e um blog também chamado Anões em Chamas, e uma época a gente acabou se conhecendo, eu cheguei pro Ian e falei assim, poxa, Ian, eu gosto de escrever roteiros e eu vejo que você dirige muito bem, eu queria que você dirigisse umas coisas que eu escrevo. E ele gostou muito, o Ian também é roteirista, o Ian é um roteirista muito bom. Vocês chamam aí de guionista, né? Yeah. É. E aí a gente falou assim, poxa, vamos fazer e tal. E a gente começou a fazer pensar nos projetos. Nosso primeiro projeto foi um projeto chamado CSI Nova Iguaçu. As coisas começaram a crescer. Nós tínhamos amigos em comum, pessoas que a gente conhecia mais, conhecia menos,
E fomos agregando esses amigos a essas ideias, amigos que também tinham a mesma vontade que a gente, tinham as mesmas ideias que a gente, como o Fábio Porchat, o Gregório do Vivier, o João Vicente de Castro, e eles vieram juntos nessa conosco, e aí o Porta dos Fundos surgiu ao mesmo tempo, em Uma 2000 coisa que eu fico um bocado surpreso, desculpa te cortar, é que Imagina. o Porta dos Fundos mantém o mesmo formato, seja das vinhetas. É como se vocês, naquela altura, já soubessem, tipo, ok, isso vai ser uma coisa a longo prazo e vai ser consistente dessa maneira. Não é tipo, o Porta dos Fundos começou e vocês tinham uma vinheta naquele tempo e depois mudaram muito. Eu noto uma diferença na qualidade das câmaras, talvez, na abordagem, em algumas coisas, mas não muito. Como é que vocês conseguiram isso? Bom, eu vou responder sua pergunta, mas antes eu quero responder um comentário que eu achei muito engraçado, porque eu raramente leio os comentários que aparecem aqui, porque eu não tenho tempo, eu me concentro muito na pessoa que está falando Na comigo, eu não leio conversa. os comentários. Mas por acaso, eu li um comentário aqui do Souza Diego 84, que ele só escreveu assim: não concordo. Isso é o normal. É maravilhoso, porque assim, eu estou contando a história da minha empresa e ele não concorda. Bom, Isso é brutal, né? é maravilhoso, ele não concorda. É tipo, chega, eu Bom, sou Antônio, não és? você é o Antônio, ele não concorda. Diego, nesse caso, eu só tenho uma coisa a te dizer. Foda-se. Bom, voltando aqui à nossa conversa. Exato. Voltando aqui à nossa conversa, deixa eu te falar. Eu não sei, aliás, desculpa, Diego, porque eu não sei nem se ele estava falando comigo, ele podia estar discutindo com alguém num comentário, ele falou não concordo com uma pessoa. Desculpa, Diego, Mas já se foi isso, disseste. desculpa. Foda-se. Vamos continuar. Yeah. Vamos lá. Então, a nossa ideia no princípio era fazer um programa que fosse exibido na televisão e na internet ao mesmo tempo. O Kibiloco era um blog que fazia muito sucesso aqui no Brasil e ele tinha mais acesso que vários portais na época. Em 2011, ele tinha uma audiência brutal. Então, se a gente exibisse um vídeo lá, ele teria mais audiência do que vários canais de TV por assinatura teriam Muita exibindo. gente ainda te chama aqui. Muito, muito, muito. Hoje, muita gente me chama de Kibe, muita gente me chama de Tabet, muita gente me chama de Antônio, muita gente me chama de Outros de Gurilão da Bola Peçanha. Azul, Peçanha. E a gente sabia que teria uma audiência muito grande na internet. Então, a nossa ideia era fazer alguma coisa que fosse veiculada tanto na TV quanto na internet. Okay. Em 2011, quando o Porta surgiu, a qualidade técnica da internet, as câmeras que você usava na internet eram câmeras ruins, não eram câmeras boas. Normalmente as pessoas filmavam com celulares de qualidade ruim e nós fomos os pioneiros no Brasil e talvez em boa parte da comunidade do YouTube a usar câmeras de qualidade cinematográfica para filmar nosso conteúdo desde o primeiro episódio. E quando a gente fez isso, a comunidade da internet se dividiu. O público adorou. As pessoas que estavam assistindo a gente falaram assim: nossa, que coisa boa, que imagem boa, estou adorando ver isso. Os outros produtores de conteúdo rejeitaram a gente. Porque falaram assim: isso aí é TV na internet, isso não é legal. Por quê? Porque naturalmente você causa um estranhamento, você causa um incômodo. O diferente causa um desconforto. Assusta. Então aquelas pessoas. Assusta. Aquelas pessoas que produziam conteúdo teriam naturalmente de se mexer para fazer trabalhos melhores, usar câmeras melhores a partir daí. Mas a nossa ideia sempre foi produzir sketch, vídeos curtos. Experimentando, nós fizemos alguns formatos de 15 minutos com muitas sketches agrupadas e sketches separadas também. E percebemos que a audiência era a mesma. Então, nós optamos por usar as sketches separadas porque o alcance era muito maior. A gente publicando uma sketch de 4 minutos, ela atingia milhões de pessoas e a gente gastava menos sketch, porque botando o programa agrupado com 15, 10 sketches juntas, atingia o mesmo número de pessoas e não valia a pena pra gente. Então a gente fez quando é que vocês começaram a sentir, no caso tu e o Ian e depois o pessoal que vocês juntaram, que ok, isso aqui tem potencial. Quando é que tu te assustaste assim, tipo, wow, like, isso aqui é diferente? Quando é que foi esse momento?
Olha, eu acho que foi logo no início, assim, porque a gente teve, o Porta dos Fundos teve um sucesso muito rápido e muito estrondoso e muito rápido. É, do nível de da gente virar notícia muito rapidamente, receber um retorno muito rápido e imediato de pessoas, figuras assim que já eram consagradas na televisão, pessoas, atores, atrizes famosas pedindo para participar de sketches do Porta dos Fundos. Então, a gente sabia que ia produzir um conteúdo bom, a gente tinha muita confiança no nosso trabalho. A gente sabia que o Ian era um bom diretor, que nós éramos bons roteiristas, que os atores eram engraçados. A gente sabia que ia fazer uma coisa boa. Mas a gente não esperava que fosse fazer esse sucesso tão grande e tão rápido. Mas o retorno foi muito forte, muito imediato. Assim, o primeiro vídeo mesmo, a gente esperava, pela minutagem dele, que era o primeiro vídeo, tinha 15 minutos mais ou menos, a gente imaginava que ia dar. Eu falei na época assim, eu falei, olha gente, eu acho que um vídeo de 15 minutos no YouTube, que naquela época era uma raridade, hoje em dia não, né? Hoje em dia tem live de 1 hora, 3 horas no YouTube. Yeah, yeah. Mas naquela época, um vídeo de 15 minutos era quase um longa-metragem. Era pornográfico? Sim. Não, pior que não. Mas um vídeo de 15 minutos a gente imaginava assim, nossa, um vídeo de 15 minutos no YouTube, se der 70 mil views, vai ser um sucesso pra gente. Yeah, E, yeah, e, yeah. e não, ele deu 700 mil, ele deu 10 vezes mais. Então a Uou, gente uou. ficou muito impressionado. O que é que tu, o que, vocês do início, vocês tiveram um business plan ou vocês foram como é que se diz? Vocês foram ajustando conforme vocês foram indo? Ou você sentou assim com a Ian, ok, eu agora queremos fazer dessa maneira, vamos investir nessas câmaras, ou foi mais numa de, olha, Ian, eu tenho isso, eu tenho isso. Como é que foi? Como é que funcionou essa cena? Quando eu digo essa cena, é esse negócio. Eu sei, eu conheço a expressão cena que vocês usam no português de Portugal. Essa Portugal. cena é muito giro. Yeah, 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 yeah. Olha só, eu vou dizer o seguinte para você. Eu acho que a gente foi descobrir o que era business plan depois do quarto ano do Porta dos Fundos. A gente não tinha ideia do que era um business plan. A gente não tinha um planejamento para isso. O Porta dos Fundos começou num esquema muito amador. A gente tinha uma sala alugada no centro da cidade com 5 pessoas trabalhando, e as 5 pessoas, uma delas era era o cara que carregava a câmera, fazia som e dirigia o carro ao mesmo tempo. A outra pessoa que era produtora maquiava e fazia figurino. Era muito mambembe a nossa produção, não era assim. Os primeiros meses do Porta dos Fundos a gente pagava para fazer os vídeos. Yeah. Depois, com o sucesso, é que começou a entrar dinheiro, e aí depois a gente começou a pensar numa estruturação e pensar em projetar alguma coisa para frente. Mas Quando dizes que começou a entrar dinheiro, estás a falar que começaram a aparecer as Fords da vida, os Itaús, os bancos e não sei o quê. E vocês fizeram uma coisa muito interessante, que foi fazer placement de uma maneira... Não era bem placement, mas era vocês... Porque tu és publicitário, certo? Certo. Como é que foi Assim, isso? o primeiro dinheiro que entrou não foi nem de publicidade. O primeiro dinheiro que entrou foi aquele dinheiro do YouTube, né? Monetização. A monetização do YouTube, que na verdade não era grandes coisas, Não mas era pelo aquela menos, coisa. mas pelo menos era alguma coisa que fazia com que a gente não pagasse mais para trabalhar. Ele pelo menos zerava esses custos. Depois, quando a gente começou a receber propostas de marcas, foi interessante para a gente, porque o Porta dos Fundos nunca se privou de falar marcas. Nós sempre falávamos de marcas abertamente. Então, isso para a gente foi muito bom. Se, por um lado, grandes canais de televisão ou programas de internet às vezes se privam de falar de marcas, nós falamos de marcas sempre. Então as marcas se sentem muito à vontade para colocar o nome delas na nossa boca, porque a gente fala muito naturalmente das marcas e as pessoas estão acostumadas a nos ver falando de marcas. Então, isso é um case de sucesso nosso, e a gente consegue fazer um tipo de publicidade que é aceita não só pela agência de publicidade, pelos anunciantes e principalmente pelo público. Ok.
Uma coisa que nós aqui em Angola, o mercado nesse sentido ainda está um bocadinho na incepção, né? Nós estamos a começar com isso tudo, etc. E, por exemplo, no nosso caso aqui, Anormais, nós, até certo ponto, ficamos um bocadinho reticentes no início em pôr marcas aqui, porque grande parte do nosso trabalho é baseado na credibilidade. As pessoas que estão aqui acreditam no que nós dizemos. Então, nós ficamos sempre com aquele medo, tipo, será que se eu puser na cara dele aqui uma lata de um refrigerante, ele vai dizer, esses caras estão indo atrás do dinheiro, não sei o quê. O que é que tu achas disso? Qual é o conselho que tu tens para nos dar nesse sentido? Olha, o único conselho que eu posso te dar é que você precisa ser o mais verdadeiro possível. Eventualmente vai chegar uma marca na sua porta e vai querer que você anuncie algo que você não acredita. E quando você for anunciar algo que você não acredita, é só você não anunciar. Se for algo que é indiferente para você, tudo bem, você pode anunciar, você pode emprestar sua imagem para isso, até porque se você for estar sendo pago para isso, eu acho que é honesto. Não tem nenhum problema você dizer que se para você é indiferente o chocolate A ou o chocolate B, se o chocolate A está te pagando para você dizer, olha, come chocolate A, nenhum problema, come chocolate A. Agora, se chegar alguém, uma empresa que você sabe que é uma empresa envolvida com corrupção, ou é uma empresa envolvida com trabalho escravo, ou é uma empresa envolvida com coisas ou atitudes com as quais você não corrobora, então a primeira coisa que você pode fazer é não anunciar. Nós no Porta dos Fundos, por exemplo, nós já recusamos anúncios de cigarro, por exemplo. Nós recusamos anúncios de empresas envolvidas em grandes escândalos de corrupção aqui no Brasil. Nós recusamos até propostas de empresas que já nos procuraram para falar mal de empresas concorrentes dessa empresa. Então, isso vai contra o nosso código de ética. Dos nossos princípios, que são coisas que a gente também carrega na hora de produzir os nossos conteúdos. Quando a gente vai escrever roteiros, nós também não produzimos conteúdos racistas, sexistas, machistas. A gente evita esse tipo de coisa. Então, se eu evito esse tipo de coisa no meu conteúdo para valer, eu vou evitar também no meu conteúdo que seja comercial. E aí, quando o seu público reconhece em você esse tipo de autenticidade, esse tipo de verdade, ele vai reconhecer isso em tudo, inclusive na hora que você anuncia. Se você anuncia alguma coisa, ele vai entender que aquilo é para valer. Que você não está anunciando isso só pelo dinheiro ou só por aquilo, porque você, no mínimo, teve um pouco de zelo na hora de mostrar para ele que aquilo pode ser uma boa ideia. Boa. Nós aqui, no nosso caso aqui no Anormais, nós conseguimos fazer isto funcionar e estamos a conseguir fazer isso crescer, porque aqui, como tu sabes, é uma novidade a questão desse excesso de liberdade de expressão, porque nós mudamos de presidente e agora o país está mais aberto, etc, etc, etc. Mas ainda assim, com essa liberdade de expressão, vem alguns desafios. A liberdade de expressão nunca é uma coisa que te é dada 100%. Há sempre quem não gosta daquilo que tu vais falar. No vosso caso, nós sabemos bem que no Brasil não é diferente. Vocês, no Porta dos Fundos, tocam em religião, tocam em política, tocam em assuntos que o pessoal fica tipo, eles falaram disso. Como é que vocês lidam com essa questão de que, sim, é um país que se assume como um país que existe liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo vocês estão a puxar a agenda de assuntos que ninguém toca? Olha, o Porta dos Fundos tem um dogma que é fazer humor. Nossa ideia é fazer rir, é fazer as pessoas se divertirem. Por outro lado, nós também temos algumas diretrizes nossas. Como grupo, a gente se permite essas diretrizes. Uma delas é: nós não gostamos de fazer humor com minorias, nós não gostamos de fazer humor com oprimidos, a gente tenta evitar qualquer tipo de coisa nesse sentido. E quando perguntam pra gente qual é o limite do humor, o nosso limite do humor é a lei. Então a gente faz tudo que a lei nos ampara para fazer, ou pelo menos que deveria nos amparar para fazer. Até onde sabemos, a lei não impede que você faça humor com política, a lei não impede que você faça humor com religião, a lei não impede que você faça humor com absolutamente nada que a lei não impeça. Então, nós trabalhamos dentro da lei, querendo fazer humor e evitando fazer com pessoas ou causas com as quais a gente acha que seria, no mínimo, injusto ou antiético fazer humor. Esses são os nossos dogmas, são as nossas diretrizes.
Mas, como você bem disse, o Brasil, assim como Angola ainda mais, porque Angola é um país mais novo que o Brasil, mais novo no sentido de uma A democracia mais nova, independência. Uhum. passou por uma guerra civil de 30 anos, ou seja, é uma, é uma realidade completamente diferente da nossa, mas são dois Uhum. países novos e o Brasil, ainda especificamente o Brasil, sofre com uma hipocrisia danada. O Brasil Uhum. gosta de se vender como país da felicidade, da liberdade, do samba, do carnaval e do futebol, mas é um país de uma hipocrisia danada. É um país que tem o samba, tem o desfile de carnaval, onde tudo é permitido, mas quando o criador dos Simpsons faz um desenho animado onde aparece, no qual aparece o Homer Simpson mostrando que nas ruas do Brasil haveriam macacos roubando carteiras de turistas, eles querem fazer boicote do desenho animado no Brasil. Ou quando o Porta dos Fundos faz um especial de Natal, existe praticamente uma reação em cadeia toda baseada em homofobia, com Sabe, direito a ataque terrorista e tudo. um parênteses aqui, senão o nosso pessoal aqui vai nos matar se não vier isso. Especial, aquele especial de Natal, etc. Como é que foi a repercussão para vocês? E mais, se tu, na tua vida pessoal, sentes repercussão do Porta dos Fundos do género, cara, não acredito que você falou isso. Da tua família, dos teus amigos, como é que foi isso tudo? Não, eu acho que a repercussão que houve foi a repercussão que aconteceu na mídia. Nós estávamos de férias quando isso aconteceu. Eu acho que assim, hoje já é mais senso comum das pessoas que foi um absurdo o que houve. As autoridades ainda estão atrás dos responsáveis. É, mas acho que com o tempo ficou mais claro que houve sim um crime e que ele foi incentivado por uma onda de ódio que está presente no Brasil hoje em dia, né? O ódio está na moda no Brasil e, claro, incentivado por pessoas que gostam de vender notícias falsas, deturpar leis, vender fake news e, claro, incentivar a homofobia. Ok, ok. Olha, Tabet, Danilo, fiz algumas das perguntas que eu quis, mas eu tenho que dividir os teus 40 minutos com o meu sócio, com o Kendas. Então, nós Tá. vamos sair, o Kendas vai entrar e ele vai te Mas você fazer sabe mais que 20 você perguntas. pode. Ah, não, você está fazendo a live, né? Aqui não Senão não vai dá. ter. Ah, Aqui não entendi. dá, aqui não dá. Eu vou ter mesmo que sair, vamos voltar a entrar e peço só essa paciência. O Kendas vai voltar Imagina. a entrar Tá e bom, vamos fazer mais 20 minutos com ele e depois nós tá agradecemos, bom. vá? Tá, até já. Fechado. Tchau, tchau. Vai lá, mano. Vai lá, força, até já. Olá, sejam bem-vindos ao Andar Mais. Danilo estava aqui a falar com o António Tabe e agora eu tenho as minhas perguntas e tenho as minhas questões e quero ter também a honra de poder falar com o grande António. E então vou esperar ele entrar para darmos continuidade a esse live maravilhoso, maravigoso, ok? Então, António, se estivesse aí, manda só aqui um oi ou faz só um convite para eu poder te meter. António Tabet não há normais. Gosto muito dessa ideia. Foi uma ideia super dope. Danilo, estou a esperar que ele entre para poder fazer o convite. Tá aqui. Vamos sim. Olá. E aí, meu caro, tudo bem? Muito bem, obrigado. Olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por ter respondido Imagina. a nossa mensagem. É comum tu responderes, e eu vou já começar assim. É comum tu responderes a mensagem no Instagram ou quando tu responderes. Porque quando tu respondeste, eu corri para o Danilo e disse: Danilo respondeu. Porque na minha cabeça está o António Tabet, Porta dos Fundos, não tem tempo, ok? Para responder uma mensagem no direto. Eu imagino quantas mensagens tu deves ter na tua caixa privada do Instagram. Não, então, eu não respondo. Normalmente eu não respondo. Mas como eu vi que era um canal de Angola, aí eu respondi.
Mas diga uma coisa, o que é que tu sabes sobre Angola? Eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho a noção que muitos brasileiros primeiro pronunciam na Angola, e eu quero aproveitar agora que estou a falar contigo, e tu não falas assim na Angola, és o primeiro brasileiro que eu ouço a não falar em Não, Angola, é Angola, ok? não. Isso é uma impressão Ah, errada sua. e eu gostaria que tirasse essa impressão de mim. O que é que tu sabes Não. sobre Angola? Então, o que eu sei de Angola é o que eu sei de Angola. Eu não posso te dizer se o que eu sei de Angola é mais ou menos do que outros Não, não. brasileiros sabem. Não, isso é para ter uma ideia, porque a ideia que nós temos aqui, que as pessoas sabem na Angola, a Thaís Araújo já teve cá, o Lázaro Ramos já teve cá e algumas personagens já tiveram cá. E a percepção que eles têm sobre Angola não é uma percepção tão de facto do que é Angola, porque quando eles chegam aqui, vão a 3, 4 lugares e têm uma ideia de Angola que não é Angola. E eu vi tu a falar dos 30 anos da guerra que tivemos, ouvi tu falar de qual novo em termos de democracia que nós somos, né? Então, deu uma ideia que tu tens uma noção do que é Angola de facto, ou sabes mais ou menos o que é Angola. Por isso é que eu estou a te Então, perguntar o que é que tu sabes sobre Angola. o que eu sei, talvez eu tenha uma alguma noção geopolítica um pouco Ok. melhor do que Angola, porque eu estive em Angola algumas vezes, mas Ok. a impressão, assim, a impressão que eu tenho de Angola, a impressão que eu tenho de Angola não, o que eu sei sobre Angola é que Exato. Angola é uma república nova, é uma república que passou por 30 anos de guerra civil, é, é um país que é um país que tem poucas pessoas muito ricas e Yeah. muitas pessoas muito pobres. Você É, usa o que é Angola? talvez nesse aspecto seja até uma realidade parecida com a do Brasil, só que com uma lente de aumento. Angola é uma realidade do Brasil muito exagerada nesse sentido. Eu conheci Ok. pessoas ricas de Angola, mas eram pessoas muito ricas, e pessoas pobres de Angola, que eram pessoas muito pobres. Aqui em Angola É, tem essa disparidade. tem uma Ou você tem disparidade muito, ou gigantesca. você não tem nada. Oi? Aqui em Angola tem essa disparidade. Ou você tem muito, ou você não tem nada. Exatamente. Você vê pessoas nas ruas vendendo, assim, você vê pessoas nas ruas paupérrimas vendendo desde estantes de casa no cruzamento das ruas. Ao mesmo tempo, você vê pessoas com carros luxuosíssimos. Yeah. E tem essa realidade do mercado chinês, do petróleo, tem tudo isso chegando, as grandes construtoras, enfim. Ok. Um, E eu sei que não é Dangola nem Nangola. graças a Deus. Amém. 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 Ah, tu és um script writer, certo? Ou vocês chamam, nós chamamos de Roteirista. roteirista, certo? Eu gostaria de Isso. saber qual é o teu processo de idealização de um roteiro. Tu dormes, acordas e idealizaste, tinhaste um roteiro, olhas para o que está a acontecer agora na sociedade e olha, vamos falar sobre isso e começas a compor o roteiro. Como é que isso acontece? Olha, assim, no Porta dos Fundos, os nossos processos são completamente diferentes. O Ok, meu processo é um, o processo do Fábio e do Gregório é outro. Somos completamente diferentes desse processo. O Fábio, por exemplo, é um cara que escreve viajando no avião. Ele pega um avião, ele pega num voo, ele senta no avião e ele gosta de escrever enquanto está voando. Eu não consigo. Eu preciso estar no meu escritório, que é nesse lugar que eu estou falando com você aqui. Eu sento aqui na ok, frente do meu computador e eu escrevo. Só que isso que você falou de dormir e acordar comigo nunca funciona. Comigo, o que eu faço? Meu processo é muito de observação. Eu observo situações do dia a dia e eu vejo coisas que eu falo, nossa, isso aqui poderia ser engraçado se tivesse um exagero. Isso aqui poderia ser engraçado se a situação fosse assim. Isso aqui daria uma piada. E aí eu guardo essa ideia para mim, porque normalmente quando essa ideia me surge, eu estou observando alguma coisa, e aí eu anoto essa ideia no celular, eu pego isso, escrevo num bloco de notas a ideia que eu tive e deixo ok. lá.
E aí eu tenho uma disciplinazinha que é no mesmo dia da semana, na mesma hora quase, eu sento na frente do computador, pego essa ideia e eu falo, bom, agora vamos elaborá-la. Eu pego e abro os diálogos e vou escrevendo até fechar essa ideia e eu faço isso toda semana. Ok. Como é que surgiu o personagem Peçanha? Porque é um personagem chato pra caraças. Devo dizer. Chato por quê? Não. Você Chato, não, você não... quando digo chato no bom sentido, é um chato agradável. É chato Entendi. porque eu, por Você exemplo, não gostaria, você não gostaria de encontrar com ele na rua? Não gostaria de encontrar com ele na rua. Você gosta de ver na porta dos fundos, mas encontrar com ele na rua é... Oh, meu Deus. Provavelmente. O Peçanha é um pouco racista, você teria problemas com o Peçanha. Tia, eu tive a ver, eu gosto muito daquele E o Peçanha com esse teu sotaque aí, o Peçanha com esse teu sotaque aí, ele dizia assim, ô, tu é americano, porra? Que porra é essa? Tu é gringo? Tu é do Paraguai? Ele te dá 2 tapas na cara e ele te levar pra dentro do camburão. Exatamente. Mas como é que surge a criação do Peçanha? É baseado em alguém? É baseado numa junção dos policiais brasileiros? É baseado em ti, num teu alter ego? Não, eu acho que o Peçanha é... Antes do Porta dos Fundos, eu e o Ian, a gente fazia um negócio chamado CSI Nova Iguaçu, que é uma sátira daquela série CSI. Tem até no YouTube, até hoje, se você procurar, tem. E ali foi surgindo essa personagem do Peçanha, que era um policial tosco, grosso, que falava obviedades, meio burro. E aí ele foi surgir machista, misógino, e aí foi surgindo esse personagem. E aí toda vez que no Porta dos Fundos precisavam escalar um ator para fazer policial, ou policial, mesmo que o policial fosse bom, ou policial corrupto, ou policial escroto, ou policial de qualquer jeito, sempre me escalavam porque falavam assim, você tem cara de policial. Eu falei assim, bom, então vou fazer o mesmo policial sempre. Porque aí esse cara meio que virava a persona do policial do Porta. E aí eu falei, vou virar sempre o Peçanha. E aí o Peçanha acabou surgindo, virou esse policial, que é um policial que às vezes é bom no sentido de eficaz, ele é um policial que resolve as coisas do jeito brasileiro, né? Que resolve por linhas tortas, e às vezes é o pior policial do mundo, porque ele é racista, ele é preconceituoso, ele é tanto corrupto às vezes. Às vezes ele pode ser um cara bom, e ele é vulnerável, né? Ele é dependendo do vídeo, do Porta, ele pode ser simplesmente humano, vulnerável, pode ser um retrato da nossa realidade, ou ele pode ser simplesmente o pior cara do mundo, depende do vídeo ou da mensagem que a gente quer passar. Mas existe esse cara que é o Peçanha. O mercado brasileiro, em termos de humoristas, é um mercado que eu posso dizer assim, de certa forma, saturado. Vocês têm muitos humoristas, desde Marcelo Adnet, Chico Anísio, Didi, Danilo Gentili, por aí fora. Mas e dizem que os melhores humoristas saem do Ceará, não sei, mas dizem. Mas estava a dizer isso porque vocês trazem, corrijam-me se eu estiver errado, parece-me que vocês trazem um tipo de humor diferente, que é a sátira. E vocês falaram, mas tu falaste mais ou menos como é que foi o vosso boom no YouTube, mas eu quero saber se vocês atualmente, até que ponto é que vocês são compreendidos no Brasil no geral. Porque eu acredito, pelo que vejo, eu acredito que só certa demografia do Brasil consegue entender as vossas sátiras e consegue tirar a informação que vocês tentam passar, ok? Então, naquilo que tu vês e naquilo que vocês sentem, até que ponto é que o Brasil consegue entender a vossa sátira? Porque a vossa comédia ou o vosso humor não é tão fácil ou tão aceitável até certo ponto de entender como o do Whindersson, por acaso. Por exemplo, não é como o humor de um Didi, por exemplo. É um humor que ou tu tens de estar atento à situação do país ou das situações que acontecem, ou tu tens de ter um pouco
vou dizer inteligência, mas calhar não a palavra mais certa, para poder ir buscar ao fundo a piada daquilo que vocês estão a fazer? Olha, Kendas, eu vou te falar o seguinte. Eu tenho 45 anos. Eu estou no Porta dos Fundos desde 2012. Essa talvez tenha sido a melhor pergunta que me fizeram até hoje. Tá de para... Porra! Não! Tá de Anormais! Você tá de parabéns. Não, Olha só. Das parte dos anormais tem disso. Os anormais, isso é que anormais com H. Disso. Mas lá, tá, obrigado. Então, eu vou te dizer o seguinte. A sua pergunta é muito boa. Mas é que ela tem a resposta tem que ser muito ampla. O Brasil é um país muito grande, é um país continental. E por isso existem desenhos de humor diferentes no Brasil. Você falou assim, um país que tem muitos comediantes, é verdade. Se por um lado, você falou do Danilo Gentili, tem Danilo Gentili, Rafinha Bastos, tem o Maurício Meirelles e tal, que é uma realidade muito de São Paulo. São Paulo é um lugar onde a cultura do stand-up comedy é muito presente em São Paulo. Aqui no Rio já não funciona tanto, no Nordeste tão pouco. Então, em São Paulo funciona muito isso. O Nordeste que você falou, Nordeste de modo geral, Ceará inclusive, é berço de incríveis comediantes, mas são comediantes um pouco de uma linha diferente, são comediantes muito populares, são comediantes que usam o recurso da imitação, é quase a coisa da palhaçada do circo mesmo, é o Didi, é o Tiririca, o próprio Whindersson, que não tem nada a ver com esses caras, mas o Whindersson é um cara muito engraçado, mas é um cara que faz aquelas imitações dele e tal, e ele tem muito disso também. O Rio de Janeiro, por outro lado, é berço de um tipo de humor que sempre flertou com essa coisa da sátira, da irreverência. No Rio de Janeiro, por exemplo, surgiu o Pasquim, que é um jornal da época da ditadura, que enfrentava o governo militar. No Rio de Janeiro surgiu o Asdrubal, no Rio de Janeiro surgiu o Caceta e Planeta, o Rio de Janeiro foi berço de vários grupos e coletivos de humor que tinham um pouco dessa característica também. Então, isso é um pouco da nossa natureza também. Acho que a gente veio nessa esteira também, e é comum do Rio de Janeiro. Sobre a nossa absorção, eu acho que ela seria mais difícil se ela tivesse acontecido nos anos 90, início nos anos 2000. Como a gente já chegou ali em 2011, 2012, foi um pouco melhor, porque hoje em dia as pessoas, mesmo nesse Brasil continental, mesmo com uma quantidade enorme de pessoas pobres ou pessoas que não têm acesso à educação, são pessoas que têm um celular na mão. E com celular na mão e internet, são pessoas que têm acesso à globalização, são pessoas que têm mais acesso à informação e, portanto, têm um poder crítico maior. Então, para nossa surpresa, a gente chegou, sim, a camadas bem populares da população que a gente achava que não ia chegar. E acabamos chegando. Eu sempre gosto de dizer que a própria Rede Globo, por exemplo, o humor da Globo, que tinha programas como o Zorra Total, num passado recente, não o novo Zorra, mas o Zorra Total, que era um programa de bordões com comediantes fazendo um tipo de humor bem mastigado para a sua audiência, ele mudou completamente, porque antigamente para a própria Globo era uma coisa assim, vamos fazer um humor para aquelas pessoas que estão em casa e que não entendem esse tipo de humor. Só que essas pessoas que estavam em casa e que não entenderiam esse tipo de humor são pessoas que estão em casa hoje e que têm acesso ao Google, que têm Facebook, que têm Instagram, que começam a ter acesso a outros tipos de conteúdo e por isso mesmo elas começam a se catequizar, a se educar e ter um tipo de paladar, entre aspas, um pouco diferente para o tipo de conteúdo que consomem. Ok, bem respondido. Tu tocaste na Globo e a minha pergunta vem sobre a Globo. Vocês, enquanto Porta dos Fundos, se vêm aí para a Globo um dia desses, se a Globo vem e diz, olha, eu quero ter a Porta dos Fundos no horário das 10 da noite, vocês aceitariam? Em condições é que vocês aceitariam?
Por quê? Porque vocês, como o Danilo falou, e vocês fazem sátira de tudo. Falam de política, falam de religião, falam de tudo. E apesar de vocês terem uma dimensão muito grande no digital, que é o YouTube, o Netflix e por aí fora, nós estamos a falar que quando vocês vão para a Globo, estão atingindo, se calhar, o Brasil todo. E entrando para a Globo, se calhar, iam ter que moderar o tipo de conteúdo que vocês iam levar ou da maneira que vocês iam abordar as sátiras ou os assuntos. Ok? Então, a minha pergunta é, vocês aceitariam ir para a Globo? E se aceitassem, em que molde seria essa aceitação? Então, eu não sei de verdade. Eu acho que nós não nos recusaríamos. Hoje em dia, o Porta dos Fundos não é só mais um coletivo criativo, nós também somos uma produtora de conteúdo. Tem, Exato. por exemplo, tem um programa do Fábio Porchat chamado Que História é essa, Porchat? Que é um programa que é exibido pelo GNT. O GNT é um canal de TV por assinatura da Globo. Então, bem ou mal, a gente hoje já trabalha numa parceria com a TV Globo. Nós teríamos nenhum problema em trabalhar com a TV Globo, mas isso tudo teria de ser conversado não só por questões que esbarram na questão financeira, mas também na questão editorial. O Porta dos Fundos hoje não faz só esquetes, não faz só o que a gente mostra nas segundas, quintas e sábados no nosso canal. A gente faz outras coisas, a gente faz série, a gente faz filme, a gente faz os especiais, a gente faz programas para TV por assinatura, tem programa do Greg News na HBO, tem programa do Fábio na GNT, vai ter a série do Peçanha na Amazon, tem tanta coisa acontecendo, então nada impediria a gente de fazer um produto ou fazer alguma coisa que fosse para a Globo, nada impede. Então, o que tu estás-me a dizer é mais fácil vocês criarem um conteúdo para a Globo do que vocês irem para a Globo. Porque hoje em dia, nós, enquanto fazedores, criadores de conteúdo, acredito que existe uma leverage maior do vosso lado, porque hoje o digital é que está a comandar. O mundo está se a mover para o digital, ok? E vocês tendo essa popularidade no mundo digital, a Globo, quando vem falar com vocês, não vem falar com vocês do gênero eu sou um big dog e vocês vão aceitar a minha proposta. Não. A Globo já vem falar com vocês de tu para tu e vocês já têm mais truques na manga ou mais valias que podem, de certa forma, decidir como é que vocês vão entrar para a Globo, certo? É porque eu entendi a sua pergunta, mas é porque ainda tem uma compreensão errada do que a gente é. O Porta dos Fundos, na verdade, porque muita gente ainda acha, essa sua pergunta ela é recorrente, porque algumas pessoas ainda encaram o Porta dos Fundos como uma trupe de atores. Exatamente. Que seria assim: vocês iriam para a Globo? Essa pergunta hoje no Porta dos Fundos, como ele não faz muito sentido. Se a Globo quiser me contratar, eu posso ir para a Globo e continuar no Porta dos Fundos. Se a Globo quiser contratar todos os atores juntos e fazer alguma coisa lá, a gente pode ir e continuar no Porta dos Fundos. Não é nenhum problema isso. Tanto é que há atores do Porta dos Fundos fazendo coisas na Globo. O Rafael Portugal é do Porta dos Fundos. Exato. E está no Big Brother. Está fazendo BBB. Então, nenhum problema para a gente. Ele está nos dois lugares. Então, assim, isso hoje pra gente não existe, porque o Porta dos Fundos hoje, ele não é mais uma trupe só. O Porta dos Fundos hoje é como se fosse uma Endemol da vida. A gente pode produzir conteúdo. É como se falasse assim, Endemol, se a Globo chamasse vocês para ir pra lá, vocês iriam? Não existe essa pergunta, entende? Ok. Então, eu acho que é importante perceber isso. Por quê? Porque nós, e eu vou dizer nós enquanto anormais, e acho que muita gente está aqui, olha para o Porta dos Fundos como um grupo daqueles atores que nós vimos recorrentemente nos filmes do YouTube. E agora que tu estás aqui a dizer, que pelo que eu posso entender, o Porta do Fundo deixou de ser esse grupo fundador do Porta dos Fundos e passou a ser uma empresa em que tem várias pessoas que quando uma Globo ou uma rede televisiva vir falar com a Porta dos Fundos, não está a contratar a Porta dos Fundos para estar na Globo, mas pode falar, olha, eu quero o Antônio Tabet na Globo, ou eu quero o ator X, ou o Miguel Portugal na Rafael Portugal. Rafael Portugal. Então, vocês já são uma empresa, como entre aspas, Porta dos Fundos é uma empresa, em que dentro existem vários componentes. Vocês criam conteúdos, vocês criam guiões, vocês fazem um monte de... uma série de coisas que as empresas podem vos vir contratar para um serviço específico.
tu podes escrever um conteúdo para a Globo em que os atores não vão ser vocês, certo? Sim, poderíamos fazer isso tranquilamente. Pelo Porta dos Ok, Fundos poderíamos. Não existe ok, esse impedimento hoje. ok. Acho que é importante ter essa conversa, porque existe essa ideia que tu falaste e falaste muito bem, e é bom nós conversarmos sobre isso para quebrar isso. Tu foste vice-presidente de comunicação do Flamengo, Sim, certo? E eu sei como é que o Brasil é louco por futebol. sim. Vocês aí Ou também, quando né? entra- Angola é só que o futebol é Angola, o futebol angolano é assim, Não, é mais ou menos limitado. eu sei que o futebol angolano não é lá essas coisas, mas eu sei que quando eu tive Não, em Angola, aconteceu um Benfica Sporting em Portugal e o sim, sim, país sim. meio que parou para ver. Nós somos adeptos, nós somos mais adeptos dos clubes internacionais do que os clubes de cá. Isso é bem Sim, verdade. sim. Ah, mas eu gostaria, eu falei de futebol e tu és do Flamengo. Tu quando entraste para o Flamengo, tu eras flamenguista? Tu quando entraste para trabalhar no Flamengo, tu tinhas que ser Claro, Flamengo. sempre, só desde E criança. eu acho que o vosso fanatismo é um pouco superior ao fanatismo do inglês. E eu quero perceber que amor é esse que vocês têm para o futebol, que eu não É. percebo. Você fala desde criança, é tipo, imagina eu sendo do Fluminense ou do Corinthians e trabalhar no Flamengo. Isso é um cartão de suicídio? Não, não, olha só, depende, porque, por exemplo, na equipe que eu montei no Flamengo, eu contratei, por exemplo, um profissional que era corintiano e trabalhava no Corinthians. E eu trouxe ele para trabalhar no Flamengo, porque ele era Ok, profissional, ele estava ganhando para isso. No meu caso, o meu cargo no Flamengo era um cargo estatutário. Eu não ganhava para trabalhar exato. no Flamengo, eu não recebia para trabalhar no Flamengo. Eu fazia um trabalho muito mais de consultoria, eu fiz uma ajuda ao Flamengo, na verdade. Fiquei lá alguns anos montando a nova área de comunicação do clube, reestruturando a parte digital que praticamente não existia, e fiquei lá esse tempo, ajudei, e depois de quase 3 anos eu achei que já tinha chegado a hora e saí. Foi legal, aprendi muito, mas é um ambiente muito louco, o ambiente do futebol, é um ambiente que você precisa lidar, você precisa batalhar todo dia para o profissionalismo se sobressair em relação à paixão, né? Porque as A pessoas são paixão. muito loucas, como você falou assim, as pessoas são muito loucas, então Muito, elas são movidas ao muito. resultado do jogo, é muito passional, e tudo que é muito passional, ele contradiz um pouco o que deveria ser racional, e o profissionalismo ele é muito mais racional do que passional. Ok. Ah, o que é que falta em termos profissionais? O que é que tu achas que falta tu atingir? O que é que tu gostarias de atingir em termos profissionais que ainda almejas ou que falta? Rapaz, eu não tenho a menor ideia, juro para você, eu não sei. Porque é, eu tenho vontade, eu tenho umas vontades ainda, Ok? mas, mas eu não sei se eu gostaria de falar, porque, porque eu tenho a impressão de que se eu falar, pode não acontecer. Não sei, eu tenho, não chega a ser uma superstição isso, mas é algo que assim. Eu não gosto de trilhar caminhos com muita antecedência, não. Eu tenho coisas, tenho umas 5 linhas na minha frente, eu gostaria de ir para qualquer uma delas. Mas nesse momento eu não sei exatamente para onde eu vou. Até porque nesse momento agora de pandemia global milenar, eu não sei como é que vai ser o mundo amanhã. Tá muito louco, a gente não sabe como é que vai ser a nova realidade do planeta daqui a um mês, 2 meses, 6 meses, ou um ano. Então, tudo isso depende um pouco, né? Então, até essas minhas pretensões. Então não adianta falar para você uma coisa aqui agora, eu quero fazer isso. Minha Exato. vontade E é depois essa. amanhã. E depois, daqui a 6 meses, isso que eu quero nem existe mais. Não adianta. É, Então, é. eu prefiro esperar, recalibrar esses meus sonhos e focar eles de novo lá na frente. Eu sei que nosso tempo já está a acabar, mas antes de acabar eu tenho que perguntar duas coisas. Ah, Quero que tu me digas o top 5 de humoristas para ti, o teu top 5 de humoristas. Podes dizer do por ordem ou mundo? podes dizer aleatoriamente.
Pode ser no mundo, pode ser no mundo. Não precisa ser do Brasil, pode ser no mundo. 5? Top 5. Top 5 do mundo. Top 5 do mundo. Eu acho o Will Ferrell. Ok. Rick Gervais. Ok. Rafael Portugal. Steve Carell. Ok. E Ricardo Araújo Pereira. Olha, eu gostava de ti. Vê assim, eu gostava muito de ti, estava aqui muito entusiasmado para falar contigo. Não Mas gosta eu tenho que mais? te perguntar eu tenho que te perguntar porquê. Eu nem vou falar do Dave Chappelle, porque eu não gosto. Eu particularmente não gosto do Dave Chappelle, não gosto do humor do Dave Chappelle. Mas tenho que te perguntar uma coisa. Eddie Murphy e Chris Rock. O que é que achas da comédia deles? Do humor deles? Então, eu gosto muito do. Assim, eu não gosto muito do. Eu acho, por exemplo, eu acho o texto do Chris Rock muito bom. Okay. Eu gosto do texto dele. Mas eu não gosto da maneira como ele se apresenta. Eu acho que às vezes ele aparenta ser um tanto arrogante na hora de se apresentar. O Dave Chappelle, por exemplo, eu gosto mais. Eu acho que ele é menos extravagante daquele jeito. Sei lá, é só uma questão de afinidade mesmo. Exato. De gostos. O Ed Murphy, cara, eu achava o Ed Murphy muito bom no início da carreira. Depois ele meio que virou essa coisa do cinema muito pop e tal. Mas ele é também muito bom, é maravilhoso. O fim do Eddie Murphy não é um fim muito agradável. Eu digo o fim, porque no início da carreira era melhor, mas depois não achei muito bonito. A quarentena, tá tudo bem? A quarentena tá daquele jeito, né? Putz, você lembrou agora, eu falei 5 comediantes e eu esqueci de um que eu acho foda, que é o John Cleese. Ok. Vamos de 6, então. Então tá bom. Vamos de 6. Ok. Estava a dizer 5 coisas que tu tens feito durante essa quarentena. Que eu tenho 5 feito? Coisas que tu tens feito. Não é melhor eu te falar, não é melhor eu te falar 5 coisas que eu não tenho feito? É mais fácil. 5 coisas que eu tenho feito durante a quarentena? 5 coisas que tu não tês feito. Não, 5 coisas que eu tenho feito durante a quarentena. Eu tenho feito muita reunião com o pau para fora, de cueca. Okay. Eu tenho. Deixa eu pensar. Eu tenho. That's great. Eu tenho me masturbado com uma frequência boa. Eu tenho. Você comprou foi para isso? Não, eu nem comprei tanto papel higiênico assim, não. Eu tenho ficado mais flácido porque eu não tenho conseguido me exercitar em casa direito, mas eu estou tentando. Okay. Eu estou perdendo peso, por incrível que pareça, estou emagrecendo. E outra coisa que eu tenho feito na quarentena, eu tenho visto uma série muito boa chamada Succession, que eu não conhecia, na HBO, recomendo. Succession, que eu acabei Succession. Succession, na HBO Go, que eu estou maravilhado. Muito boa série, acabei de ver a primeira temporada com Brian Cox. Vou começar a segunda hoje mesmo já. Muito boa. Então você está vendo uma temporada por dia? Não, eu não consigo, eu não sou desses que faz maratona, não. Eu vejo um episódio, dou um tempo, faço minhas coisas, lá o quê, vou me masturbar, faço uma reunião de cueca, aí vejo. Tá bom. Antônio, olha, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado por essa conversa que nós tivemos. Obrigado a vocês. Tu és super, nós acompanhamos o teu trabalho e ficamos lisonjeados por ter respondido a mensagem. Okay? Imagina. Espero que possamos falar mais vezes e sobre outros assuntos dentro da indústria que vocês operam. Maravilha.
Quando a gente for para Angola aí, vamos nos conhecer pessoalmente. Sempre. Ou quando Manda um for pro abraço. Brasil. Por favor, se vocês vierem ao Brasil, me avisem, falem com o Crocas lá, com o Christian, para Tá vocês bom. conhecerem lá o Porta. Tá bom. E manda um abraço pro Danilo também. Tá bom, olha. Boa masturbação. Quando fizeres, às vezes vai tocando de mão por causa das digitais, colam. Então, às vezes usa a direita, às vezes a esquerda. Senão as digitais ficam lá presas e depois vais ter que usar o pênis para a impressão digital, fica complicado. Yeah? Não, cara, olha só, eu sou branco, eu só uso uma mão. Você que deve usar as duas aí. Um abraço. Tamo junto, tchau. Tchau, tchau.